Olá pessoal, antes de começar nossa viagem eu já peço a você humildemente que curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilha aí dando a sua opinião sobre este vídeo. Depois que os portugueses resolvem colonizar a Amazônia, a vida dos nativos daquela região não teria mais paz. Com o receio das invasões estrangeiras e o interesse nas especiarias, Portugal resolve iniciar a colonização da Amazônia. Claro que para isso eles iriam usar a mão de obra indígena. E aqui iremos abordar diversos temas, desde as drogas do sertão, que seriam as especiarias encontradas na região amazônica, a mão de obra indígena, o trabalho missionário na Amazônia, a resistência indígena à escravidão e muito mais. Então, meu amigo estudante, pegue logo seu caderno, caneta, tablet e não esqueça do seu cafezão com bolacha e vamos direto ao século 17, onde o estrangeiro chega à nossa querida Amazônia e muda a história dos nossos tão sofridos indígenas para sempre. O temor das invasões estrangeiras e o interesse nos produtos naturais da região levaram Portugal a iniciar a conquista da região amazônica no século XVII. Em janeiro de 1616, o português Francisco Caldeira Castelo Branco fundou, na boca do rio Pará, o Forte do Presépio, origem da cidade de Belém. Dessa maneira, assegurou aos portugueses a possibilidade de penetrar na região amazônica. Nessa ocasião, os portugueses destruíram centenas de aldeias dos índios tupis da região. Para isso, contaram com a ajuda de alguns indígenas que estavam a seu serviço. Os primeiros tempos de conquista. Com a viagem de Pedro Teixeira, começaram o reconhecimento e a ocupação portuguesa na região amazônica. A partir daí, então, as expedições subiam e desciam os rios Amazonas, Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Urubu, Negro, Branco, Solimões, Içá e Japurá. À medida que penetravam o interior, iam levantando fortes para assinalar a soberania portuguesa. O Forte de São José da Barra do Rio Negro. Em 1669, entusiasmado com as expedições que ampliavam seus territórios, os portugueses resolveram fortificar a entrada do Rio Negro, para garantir o domínio de Portugal e aumentar a defesa contra ataques estrangeiros. Foi o capitão Francisco da Mota Falcão quem escolheu o local e levantou o Forte de São José da Barra do Rio Negro, raiz da cidade de Manaus. Na Praça do Forte se acomodaram as primeiras famílias de colonos, formando-se a partir daí o primeiro núcleo da população da região. Esse núcleo ficou conhecido como Lugar da Barra e deu origem à cidade de Manaus. Manau era o nome do povo indígena que vivia às margens do Rio Negro. A ocupação da região amazônica, as drogas do sertão. Na região amazônica, os portugueses não encontraram nem ouro nem prata, mas descobriram as famosas drogas do sertão. As drogas do sertão eram produtos naturais colhidos na floresta amazônica. Por exemplo, cacau, urucu, cravo, canela, anil, semente oleógenas, raízes aromáticas, salsa-parrilha, baunilha, puruxi, guaraná, plantas medicinais. Esses produtos eram muito apreciados na Europa e representavam uma fonte de lucro para Portugal. Para explorar as drogas do sertão, os portugueses usaram a força do trabalho indígena, a principal riqueza da região.
A mão de obra indígena era gratuita e usada em tudo: na agricultura, na construção de feitorias, na confecção de canoas, nos transportes de mercadorias, como guias e até como guerreiros. Em 1653, o famoso padre jesuíta Antônio Vieira chegou como missionário à região amazônica. Ele constatou que todo o sustento dos colonos portugueses era resultado do trabalho indígena. A exploração da região amazônica foi feita à custa do sangue e do suor indígena. O europeu chegou para povoar e colonizar a região amazônica, mas na verdade o que fez foi despovoar a região com rapidez e violência. Esse despovoamento se deu pelo massacre das tribos inteiras ao longo dos rios, ou pela exploração da mão de obra indígena. Nesse caso, os indígenas eram submetidos dia após dia às longas jornadas de trabalho, sem tempo para descanso. Além disso, foram impedidos de praticar a agricultura, pois tinham que se dedicar à colheita das drogas do sertão, exportadas para a Europa. Os índios eram muito mal alimentados pelos colonos portugueses e tinham péssimas condições de trabalho. Viviam em estado de penúria e fome. Em decorrência, muitos não resistiam e morriam, enquanto outros se revoltavam com violência. O europeu destruiu ainda a organização das tribos e suas crenças religiosas. Os colonos da região amazônica. Os colonos que vieram para a região amazônica eram, na sua maioria, camponeses portugueses sem terras, brasileiros do Nordeste, soldados, comerciantes, marinheiros degregados. Esses colonos, pela lei portuguesa de 1611, que introduziu a escravidão legal de indígenas, controlavam o sistema de apressamento dos índios. Alguns desses colonos eram escolhidos para serem capitães de aldeia, cuja função era cuidar da distribuição de indígenas. Havia dois tipos de índios comercializados: índios de repartição e índios escravos. Os índios de repartição eram índios que aceitavam ser descidos, isto é, não ofereciam resistência a serem levados de suas tribos para as aldeias de repartição. Eram chamados de índios livres, em oposição aos escravos. As aldeias de repartição eram locais onde os índios eram alugados e repartidos entre os colonos, os missionários e o serviço real. No comércio, os descimentos de índios eram feitos pelos missionários. Depois da lei de 1611, passaram a ser comandados pelos capitães de aldeia. Os índios escravos eram aqueles que, conseguidos através de resgate ou das guerras justas. O resgate consistia na troca comercial entre as tropas portuguesas de resgate e as tribos aliadas. Os índios prisioneiros nas guerras entre as tribos eram trocados por quinquilharias. As guerras justas eram promovidas pelas tropas portuguesas de guerra, que invadiam os territórios indígenas com o objetivo de aprisionar o maior número de índios, inclusive mulheres e crianças. Pela lei, as guerras justas só poderiam ser feitas contra índios que atacassem os portugueses ou impedissem a pregação do evangelho pelos missionários. Os índios aprisionados eram vendidos nos mercados de escravos à coroa portuguesa, aos colonos e até mesmo aos missionários. O trabalho missionário. A ocupação da região amazônica pelos portugueses se deve em grande parte aos missionários. Eles pertenciam a diversas ordens religiosas, jesuítas, carmelitas, capuchinhos, franciscanos e mercedários. Os missionários facilitaram a obra de expansão e o domínio português na região amazônica,
estabelecendo o contato com o indígena. Para isso fundaram as missões, onde aldeavam e dirigiam os índios. Os principais objetivos dos missionários eram catequizar o indígena e ensinar-lhes novos padrões de vida e discipliná-lo para o trabalho. Os missionários viviam em choque com os colonos porque queriam controlar a força do trabalho indígena. Chegaram até mesmo a escrever cartas ao rei de Portugal, denunciando os abusos cometidos pelos capitães de aldeia. Diziam que os capitães faziam os índios trabalhar em excesso, inclusive mulheres e crianças, e não lhes davam o tempo de fazer suas próprias plantações. Na luta contra os colonos, os missionários obtiveram algumas vitórias importantes, mas de curta duração. Em 1661, foram expulsos pelos colonos, mas voltaram em 1663. Em 1686, através da lei conhecida como Regimento das Missões, os missionários conseguiram o controle da força do trabalho indígena. Esse controle se estendeu por um longo período, até 1757. O controle da mão de obra indígena, a posição estratégica das missões, dificultando a penetração de espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, e a isenção de impostos deram aos missionários uma grande riqueza. Eles controlavam todo o comércio da região. Em 1757, durante a administração do Marquês de Pombal, os missionários foram novamente expulsos do Brasil. Os missionários foram os únicos a realizar uma obra de permanência. Eles fundaram e organizaram muitas missões, aldeamentos. Vários desses aldeamentos deram origem às cidades atuais do Amazonas. Por exemplo, Itacoatiara, Borba, Coari, São Paulo de Olivença, Tefé e Barcelos. A resistência indígena na região amazônica. Naqueles tempos, o rio da região amazônica, cujas margens eram habitadas, era o Rio Negro, afluente do rio Amazonas. Às margens do Rio Negro, em torno da atual cidade de Barcelos, viviam o povo Manau, índios fortes e guerreiros. Em 1723, os Manaus, sentindo-se ameaçados pelos portugueses que subiam os rios incendiando as aldeias, reuniram-se sob o comando de Ajuricaba. Durante 4 anos, Ajuricaba impediu a entrada de embarcações no Rio Negro. O rei de Portugal, para não perder seu poder sobre o rio, mandou um poderoso navio bombardear todas as casas dos índios ao longo do Rio Negro. Milhares de índios foram mortos. Os sobreviventes foram forçados a render-se. Ajuricaba foi aprisionado em 1727 e levado para Belém. Conta-se que, para livrar-se da tortura e da morte vergonhosa, atirou-se às águas do rio ao avistar a cidade de Belém. Mas o mais provável, porém, é que tenha sido morto. Este é um dos muitos exemplos da resistência indígena à escravização. Durante os séculos 17 e 18, houve centenas de rebeliões indígenas na região amazônica. Os povos indígenas da região amazônica falavam centenas de línguas diferentes. No meio de tantas línguas, como o colono fazia então para mandar e o índio obedecer? Como faziam os missionários para ensinar e disciplinar o índio? A solução encontrada foi usar uma língua única, que servisse como meio de comunicação entre os portugueses e os diferentes povos indígenas. Essa língua era o Nheengatu, uma variante de tupi falado no litoral brasileiro. O Nheengatu
foi adotado até 1854, quando os povos indígenas foram obrigados a falar o português. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. Lying